E aí, nessa época de lançamento do filme Red, a gente teve episódios basicamente para promover mais um pouco o filme e no pior momento possível. Os episódios vieram no meio do ápice de uma das lutas mais importantes e tudo isso, obviamente, para aumentar ainda mais o hype do filme Red, que já está indo muito bem em tudo que ele se propõe. Agora a questão é, o que a Toei tá fazendo? A quantidade de coisa estranha que tá rolando nesse capítulo é muito grande. Agora, é culpa da Toei? É culpa do roteiro? É culpa do próprio Oda? A gente vai debater isso um pouco aqui, como por exemplo a recompensa do Shanks voando, como 1 bilhão e 4 milhões, né? E aí o cara chegando e ostentando uma recompensa de 8 milhões lá no primeiro capítulo de One Piece. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo, porque são algumas coisas que mostram o problema do anime de One Piece, que infelizmente sofre diversas mudanças e alterações que muitas vezes atrapalham no que a gente enxerga da própria obra. Então não se esqueça aí de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos e todas as novidades de One Piece. E vamos começar com o sonho do Luffy, né? A gente já começa que demonstra no capítulo que o sonho dele não é realmente ser um pirata, e sim ser uma pessoa livre, a pessoa mais livre do mundo. Em algum certo momento, os piratas do Ruivo ensinaram ao Luffy que ser livre é algo que faz parte da vida dos piratas e que além disso ele também poderia ficar forte e diversas outras coisas, como ter uma grande aventura. Isso fez ele se encantar um pouco, mas a velocidade com que muda o medo dele dos piratas e ele querer afastar eles da vila para ele se tornar um, é algo muito curto, mal tem trabalho e não tinha necessidade de botar isso. Não dá para saber se é realmente algo do Luffy, que ele tinha isso no passado, por ser um episódio completamente filler. Mas ainda assim fica uma sensação de por que a Toei tá fazendo isso, sabe? Ou por que escolheram isso? Por que querem botar coisa que supostamente não é filler num filler, como por exemplo a própria Uta. E o engraçado é que parece que o Luffy já sabia de algo, pois ele não queria se tornar um marinheiro justamente por não se tornar alguém livre fazendo isso. E aí a gente vê que ele talvez conheça um pouco o próprio vô, já que ele, né, acabaria tendo que acatar em ordens e fazendo tudo o que ele menos quer. E é engraçado que isso se reflete um pouco na frota dele, no objetivo dele. Como ele não queria ter uma frota, é impossível ele mandar a frota dele fazer alguma coisa para ele, porque ele não quer que as pessoas sintam como se isso fosse realmente algo que tiraria a liberdade delas. Então ele fala isso no capítulo em que a frota é anunciada, né, que vocês podem fazer algo com a minha bandeira na vontade de vocês, mas né, eu não tenho nada a ver com isso. A única pessoa que o Luffy pode mandar são as que estão presentes no barco dele, pois ele é o capitão, e mesmo assim não é como se fosse algo contra a vontade dele. E aí nesse turbilhão de emoções que é o Luffy querendo não se tornar um marinheiro e tendo uma certa raiva de piratas, ele acaba conhecendo o Shanks e a Uta. E a Uta nesse momento ela é apresentada realmente como a filha do Shanks, e também sendo apresentada como uma personagem canônica, né? Ela até já apareceu no mangá, então isso aí já nem dá para ser mais discutido. E mostra aí uma relação dela com o Luffy crescendo, apesar de ser ela perturbando ele, e aí depois ela vendo que ele pode ser um pouquinho legal ao longo do tempo do episódio. A gente vê ele querendo entrar no bando do Shanks e tudo mais, e tendo aquilo de sempre. E aí o maior problema vem na virada, onde a gente tem a apresentação da recompensa do Shanks. Não tinha necessidade de botar isso, afinal, como que um cara que tem uma recompensa de 8 milhões não conhece o Shanks, que possui uma recompensa de 1 bilhão, né? Ele até cita no primeiro capítulo ser um dos piores daquele lugar, né, por ser o East Blue, que teoricamente é considerado o mar mais fraco, né, mas a gente vê que pode ser um mar que tem menos gente com recompensa alta, mas os que tem são muito altos, né, mas enfim.
Aí nesse momento a gente vê que teoricamente falta uma informação e isso pode ser explicado, mas é novamente algo que fica em aberto e que é muito ruim, porque às vezes as pessoas não lembram como as comunicações funcionam em One Piece e a gente tem uma certa dúvida sobre se aquilo é um erro ou não. Mas aqui isso provavelmente pode se dar, claro, não é certeza, apenas quem sabe disso é o Oda, né? Mas isso poderia ser explicado porque Morgans na época não existia. E a gente sabe até que o Morgans demorou muito a aparecer. Talvez ele só tratasse com coisas do Novo Mundo pra frente, ou ele ainda não tinha feito a carreira dele, né? E principalmente o que estourou muito tudo que ele fez foi o momento em que Holy Cake foi atacada pelos Chapéus de Palha. Mas a questão aqui principal é que o Morgans é um personagem muito importante para a narrativa de One Piece e para conhecimento dos personagens sobre alguma coisa. E aí isso seria um dos motivos pelo qual o Higuma não sabia sobre a existência e sobre a recompensa do Shanks. E agora vamos falar um pouquinho do Shanks, né? Um personagem muito curioso e que ele encara de maneira curiosa a Gomu Gomu no Mi, né? Claro, não vou dar spoilers aqui sobre o que acontece no mangá e tal, tudo mais, até porque seria injusto com as pessoas que só veem o anime. Mas parece que ele sabia de algo e, né, algumas coisas ficam um pouco implícitas aqui e eu gostaria de saber se isso é proposital ou não. O Shanks é apresentado como um personagem tranquilo demais, mas que, né, pelo próprio filme Red a gente tem conhecimento que ele não é exatamente assim. O mais curioso de tudo é a sua linhagem e a sua importância para a história de One Piece. Da onde ele veio, qual é a sua verdadeira família, o quão forte ele é. Algumas coisas do filme Red que eu acho que não importam muito em ser citadas aqui é que o Shanks não é pai, né, biológico da Uta, né? Ela basicamente foi encontrada numa viagem dele e aí continuou no barco dele consequentemente. E aí a relação deles se criou a partir disso, porém a Uta parece uma personagem meio de saco cheio com a vida nesse início pelo menos. Eu não achei tão legal assim, mas vamos ver o desenvolvimento dela para os outros momentos em que ela for aparecer, que querendo ou não são curtos. Aí a gente vai ver um pouco da construção do personagem e da interação dela com o Luffy. E essa interação foi ou não canônica, né? Isso é interessante de se pensar. Teoricamente sim, a gente não pode ter tanta certeza assim. Eu não lembro de ver algo relacionado a isso, então fica aí o questionamento, né? Porque ela tem algumas falas durante o episódio que meio que fazem o Luffy pensar um pouco, mas eu acho que não muda a essência do personagem em si. Eu acho que o maior problema é que não só isso está sendo para promover o filme Red, né? Mas também foi no pior momento possível, onde tudo estava acontecendo e a gente sai tipo de um momento muito tenso para né, algo tranquilo e relaxado, e aí você tira um pouco do momentum que estava rolando ali nos episódios. Uma luta acontecendo, algo feroz, uma batalha onde a gente via que tinha um lado sobressaindo contra o outro, e aí você tem um impacto muito grande para depois tirar tudo e cortar como se fosse um flashback para inspirar o personagem, sabe? Mas é complicado esse momento. Dá pra entender se você for pensar pelo objetivo deles. Eu só acho que foi no pior momento possível relacionado com o anime em si. E o Wano já é um arco complicado, com muitas coisas implícitas na história, que tem vários detalhes que passam perdidos porque a gente não entende a língua natural de One Piece, porque a gente não lembra de todos os detalhes da obra que a gente assistiu, porque a gente não lembra de algo de Skype que está acontecendo agora, e aí isso acaba tirando um pouco também da nossa atenção para o que está acontecendo na obra, ou fazendo a gente perder um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Porque às vezes o Oda utiliza algumas coisas que são muito lá de trás, e aí o fã que não é tão hardcore, ele acaba
né, não gostando tanto do que ele vê, porque ele acha que são histórias inacabadas, ele acha que fica uma ponta solta, quando na verdade é só um pequeno detalhe que foi mostrado há muito tempo atrás, ou que foi respondido, sabe, de maneira implícita e que passa despercebido, né, por essa situação um pouco complicada. E o Oda utilizou muito isso em um ano, e que eu acho que tira um pouco do brilho do arco por conta de muita gente acabar não percebendo, né? Vamos ver como é que vai ser o resto desse flashback, a aparição da Uta. E vamos então ficar acompanhando aí o momento em que o filme Red for sair aqui no Brasil, né? Seja nos cinemas ou não. Torcer para que venha para os cinemas, para que a gente possa assistir em primeira mão um filme que teoricamente é o melhor filme de One Piece, né? Claro, com uma maneira de contar a história totalmente diferente e bastante interessante, que eu tô curioso para ver, não só pela parte do filme, mas porque contém muitas informações importantes que por algum motivo foram postas no filme. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Um abraço, valeu, falou e eu fui!